Bom, através desses vídeos eu vou fazer uma revisão das atividades de recuperação para facilitar o desenvolvimento da provinha que vocês vão fazer. Então aqui eu vou corrigir as duas atividades do segundo bimestre e a provinha vai ser elaborada em cima dessas atividades. Então gostaria que vocês prestassem bastante atenção para tirar as dúvidas que tiverem. Então, a questão número 1. Dados os pontos A e B, 3 e 6, 8 e 18, a distância entre eles é. Então, nós temos aí a distância entre dois pontos no plano. Para calcular a distância entre dois pontos no plano, é só jogar na fórmula. Então, a fórmula de distância entre dois pontos, distância de A até B, é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, onde x1 e y1 é do primeiro ponto e x2 e y2 é do segundo ponto. Então, fazendo a substituição, a distância de A até B vai ser igual a x2, que é 8, menos x1, que é 3, elevado ao quadrado, mais y2, que é 18, menos y1, que é 6, elevado ao quadrado, 8 tira 3, 5, elevado ao quadrado, 18 tira 6, 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado, 144. A raiz quadrada de 144 mais 25 fica sendo igual a raiz quadrada de 169. Então, logo, nós temos que a distância de A até B é 13. Alternativa correta, letra A. Então, nós utilizamos na questão 1, distância entre dois pontos no plano. É só utilizar a fórmula que está impressa aqui. Vamos ver a questão número 2. A questão 2, considerando os pontos A e B do exercício anterior, a soma de x com y do ponto médio de A e B é. Então, ele está pedindo a soma do valor de x do ponto médio com y do ponto médio. Então, foi dado os pontos A e B. Temos a fórmula para calcular o ponto médio, onde xm, que é o x do ponto médio, é x1 mais x2 sobre 2, e o y do ponto médio, que é y1 mais y2 sobre 2. Então, x1, 3, x2, 8, vai ficar 3 mais 8 sobre 2. Então, xm, 3 mais 8 dá 11, dividido por 2 dá 5,5. O ym, y1 que é 6, mais y2 que é 18 sobre 2. Então, 6 mais 18 sobre 2 dá 24 sobre 2, então ym é igual a 12. Então, o ponto médio fica sendo 5,5 de x e 12 de y. O exercício pediu a soma de x com y do ponto médio, então vai ficar 5,5 mais 12, que dá 17,5. A alternativa correta, letra A. Questão 3. A questão 3 foi dado os pontos A e B, falou que esses pontos pertencem à reta de equação 2x menos 3y igual a 4 e pede para calcular a distância entre A e B. Muito bem. Então, se nós conhecemos aqui o ponto A e B, e ele é comum, todos dois pertencem à reta de equação 2x menos 3y igual a 4, então o que a gente vai fazer? Substituir o ponto A na equação e substituir o ponto B na equação. Substituindo o ponto A, no lugar do x nós vamos colocar menos 1, no lugar do y nós vamos colocar m. Então, ficou menos 2 vezes o valor de x, que é menos 1, menos 3 vezes o valor de y, que é m, igual a 4. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3m igual a 4. Então, menos 3m é igual a 4, menos 2 mais 4 dá 6. Multiplicando por menos 1, 3m é igual a menos 6, então m é igual a menos 6 por 2, m é igual a menos 2. Substituindo o ponto B é n2, então vai ficar 2 vezes o valor de x, que é n, menos 3 vezes o valor de y, que é 2, igual a 4. 2n menos 3 vezes 2 dá menos 6, igual a 4. 2n é igual a 4 mais 6. 2n é igual a 10, n é igual a 10 sobre 2, n é igual a 5. Então, nós temos aí que o valor de m é menos 2 e o valor de n é 5. Substituindo o valor de m no ponto A, substituindo o valor de n no ponto B, nós temos que A é menos 1, menos 2 e B, 5 e 2. Daí, é só jogar na fórmula de distância entre dois pontos no plano, que é o que nós fizemos na questão 1. Então, eu não vou nem discutir essa questão, porque ela acabou repetindo.
Quando nós substituímos na forma, encontramos a raiz quadrada de 52, fatoramos 52, deu 2 ao quadrado vezes 13, o 2 ao quadrado sai do radical, o 13 permanece. Então, logo nós temos que a distância de A até B é igual a 2 raiz de 13. A alternativa correta, letra C, 2 raiz de 13. Letra C, 2 raiz de 13. Bom, questão 4. A questão 4 fala que a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B foi dado 2 pontos e pediu a equação da reta. Quando nós conhecemos 2 pontos e queremos identificar a equação da reta, é só substituir no determinante. Então, nós temos o ponto A, que é 2 e 5, temos o ponto B, que é 4 e 9, jogamos um terceiro ponto genérico, que é x e y, a terceira coluna é preenchida por 1, igual a 0. O determinante vocês resolvem do jeito que achar mais fácil, aqui eu fiz direto. Mas se quiser dobrar as duas primeiras colunas para facilitar o desenvolvimento, fique à vontade. Desenvolvendo 2 vezes 9 dá 18, vezes 1, 18. 5 vezes 1, 5 vezes x dá 5x. 1 vezes y vezes 4, mais 4y. X vezes 9, 9x vezes 1, 9x fica menos 9x. Y vezes 1, vezes 2, 2y, vai ficar menos 2y. 1 vezes 5 vezes 4 dá 20, menos 20 igual a 0. Então, menos 9x mais 5x dá menos 4x, menos 2y mais 4y dá mais 2y, mais 18 menos 20 dá menos 2 igual a 0. Para tirar o sinalzinho de menos, multiplicamos por menos 1. Então, ficou 4x menos 2y menos 2 igual a 0. Simplificando a equação, 4x por 2 dá 2x, menos 2y por 2 dá menos y, 2 por 2 dá 1 igual a 0. Então, nós temos aí a equação da reta, 2x menos y mais 1 igual a 0. Então, a questão 4, alternativa correta, letra B, 2x menos y mais 1 igual a 0. Então, alternativa correta, letra B. Depois nós temos aí a questão 5. As retas R, dada pela equação 3x menos y mais 7 igual a 0, e S, dado pela equação 4x menos y menos 5 igual a 0, passa pelo ponto P, AB. O valor de A mais B é. Então, fazendo os cálculos, nós temos a reta R e a reta S. Todas as duas retas, definidas pelas duas equações, R e S, passam pelo ponto P. Então, o que nós vamos fazer aqui? Substituir o ponto P em R e depois substituir o ponto P em S. Quando nós substituímos o ponto P em R, então, no lugar de x a gente coloca A, no lugar de y coloca B. Substituindo e depois deixando antes do sinal de igualdade só os termos que levam letra. Caímos aqui na equação do primeiro grau, envolvendo A e B. A mesma coisa foi feita na segunda equação. No lugar que tinha x, nós colocamos A, no lugar que tinha y, nós colocamos B, organizamos os termos e identificamos aí uma segunda equaçãozinha do primeiro grau. Juntando as duas equações do primeiro grau, nós caímos num sistema de equações do primeiro grau. Para desenvolver e descobrir o valor de A e B, resolvendo o sistema pelo processo da adição, percebendo que o B aqui já está igual, para ficar um com sinal positivo ou com sinal negativo, nós multiplicamos a primeira equação por menos 1. Então, ficou menos 3A mais B igual a 7. A segunda equação a gente copiou, 4A menos 3A dá A, mais B menos B cortou, 5 mais 7, 12. Então, o valor de A é igual a 12. Substituindo aqui, numa das duas equações, o valor de A para identificar o valor de B. Então, eu peguei aqui a primeira equação, 3A menos B igual a menos 7. 3 vezes o valor de A, que é 12, menos B igual a menos 7. 3 vezes 12 dá 36, menos B, que é igual a menos 7. Menos B menos 7, menos 36. Menos B menos 43, multiplicou por menos 1, B igual a 43. Como o exercício pediu o valor de A mais B, então A vale 12. O B vale 43, somando os dois dá 55. Então, a questão 5, a alternativa correta, letra B, 55.
Depois nós temos aí a questão 6. A questão 6 fala da equação da reta que passa pelo ponto menos 3 e 5 e é paralela à reta de equação 5x mais y igual a 0. Então ele pede a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta de equação dada 5x mais y igual a 0. Então, se o exercício fala que as retas são paralelas, então o coeficiente angular de uma reta vai ser o mesmo coeficiente angular da outra reta, ou seja, quando nós temos retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, o que a gente fez? Pegou a equação dada, que é 5x mais y igual a 0, e colocamos essa equação na forma reduzida. Colocar a equação da reta na forma reduzida é isolar o y, então ficou y igual a menos 5x. Então, logo, nós temos que o coeficiente angular é menos 5. Como o exercício falou que as retas são paralelas, então o valor do coeficiente angular da segunda reta é menos 5 também. Aí foi só substituir na forma da equação da reta, que é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O x0 e o y0 é do ponto, o ponto foi dado, que é menos 3 e 5. O valor de m nós encontramos através da equação da reta. Já que as duas retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Daí foi só substituir. Então vai ficar y menos o y0, que é 5, igual ao valor de m, que é menos 5, que multiplica x menos x0. O x0 é negativo, então foi colocado entre parênteses por causa do jogo de sinal. Então, y menos 5 é igual a menos 5, que multiplica x, menos menos dá mais 3. Y menos 5 igual menos 5 vezes x menos 5x, e menos 5 vezes 3 dá menos 15. Então, ficou 5x mais y menos 5 mais 15 igual a 0. 5x mais y, 15 tira 5 fica 10 igual a 0. Então, nós temos que a equação da reta procurada, que é paralela à reta de equação dada e que passa pelo ponto P menos 3 e 5, é 5x mais y mais 10 igual a 0. Alternativa correta, letra A, 5x mais y mais 10 igual a 0. E por final, nós temos aí a questão 7. A questão 7 fala que Clarence desenhou o triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos A, B e C. Ao calcular a área e o perímetro desse triângulo, os valores obtidos foram respectivamente. Então, nós temos o triângulo, foi dado as coordenadas dos vértices desse triângulo. Para achar a área do triângulo, é só jogar na fórmula. Então, a área do triângulo, quando nós conhecemos os vértices desse triângulo, é o modo determinante dividido por 2. Então, nós pegamos aqui os 3 pontos, que é 7 e 5, ponto A, ponto B 3 e 2 e o ponto C 7 e 2. Nós sabemos que o determinante é desenvolvido quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Então, nós tivemos de completar o determinante aqui com a unidade 1. Aqui eu dobrei as duas primeiras colunas, poderia ter resolvido direto, mas a gente fez pelo processo mais longo. Então, 7 vezes 2 vezes 1 dá 14, 5 vezes 1 vezes 7 dá 35, 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. Subindo, 7 vezes 2 dá 14, vezes 1, 14, menos 14. 2 vezes 1, 2 vezes 7, 14, vai ficar menos 14. 1 vezes 3 dá 3, vezes 5 dá 15, menos 15. Então, desenvolvendo, ficou 41 menos 29 sobre 2. 41 menos 29 dá 12 sobre 2. Então, logo nós temos que a área do triângulo é 6 unidades de medida ao quadrado. O perímetro, a gente vai utilizar a forma da primeira questão, que é a distância de A até B. Vai encontrar esse lado, depois a distância de BC e depois a distância de A até C e somar as 3. Eu não calculei aqui porque é o mesmo exercício da atividade 1, então o que vocês vão ter de fazer é calcular a distância de A até B, a distância de B até C e a distância de A até C e somar as 3 distâncias. Tem aí o que nós chamamos de perímetro. Então, nós acabamos de corrigir a atividade 1, que foi trabalhada